Olá, meus melhores amigos macumbeiros, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal As Três Meninas. Eu sou a Alicia, é um prazer estar falando com vocês. E hoje, gente, atendendo a pedidos, finalmente, a história da Pombagira, menina do sobrado. Se vocês querem que eu traga mais histórias como essa, já põe aí nos comentários. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo e deixa aquele like cheinho de axé aqui, tá bom? Então, sem mais demora, bora lá, né? É que a menina mora, Ela mora na encruzilhada. dona menina, onde é que ela mora? Ela mora na encruzilhada. Bom, meus amores, antes que eu esqueça, nos sigam nas redes sociais, tá bom? Vou deixar o link tudinho aqui na descrição. Segue lá no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente vai gostar bastante e a gente consegue se comunicar melhor, tá bom? Mas vamos lá então para a história da menina do sobrado. É uma história bem triste. A menina do sobrado, ela nasceu de uma família muito humilde. Seu pai era um homem muito violento. Sabe aqueles homens muito casca grossa? Pois é, era assim o pai dela. Então, ela foi crescendo, ela passou a infância dela todinha trancada em um lugar que parecia realmente um quarto ali isolado feito para ela. E a mãe dela era uma mulher que gostava muito de beber. Ela bebia demais, ela tinha problemas aí com vícios e infelizmente ela não fazia muita coisa para ajudar a pobre menina, né? E ela gostava da criança, muitas vezes que o pai ia lá para descontar a raiva de bater na criança, ela ia lá, mesmo bêbada, ela tentava interferir, mas ela acabava mais caída no chão do que interferindo ali nas agressões. E ela cresceu assim, e até um certo momento que ela passou da infância para a adolescência, aquela idade que você passa, a mãe dela, ela acabou falecendo, né? De tanto que ela bebeu, acabou falecendo. E apesar de tudo, essa menina, ela gostava muito da mãe dela, era a única que, né, apesar de tudo, tentava defender de alguma forma do pai dela. E ela morria de medo do pai dela. Ela não via a rua, gente. Ela não sabia nem como que era a rua direito. Ele não deixava ela sair. Era trancada, dava refeição só 2 vezes por dia e um pouco d'água. E assim, ela cresceu assim bem magrinha, sabe? Bem franzina. E chegou um certo dia, o pai dela abriu a porta dela, né, lá do quarto onde ela tava, e ele trouxe um vestido para ela colocar. E ela sem lá muito entender, e ele lá bravo, põe logo, senão eu vou bater em você. Tá bom. Ela foi lá e colocou esse vestido, né? Ele pegou lá umas maquiagens que tinha da mãe dela, que tinha falecido, e mandou a menina colocar. Ela não sabia colocar. E ele, com toda a ignorância, pegou assim no rosto dela e passou. Pelo menos o batom ele conseguiu passar. Era um batom vermelho que a mãe dela tinha, só que a mãe dela não usava. Mas enfim. E aí é onde começa também mais uma outra etapa da vida dela. Porque o pai dela levou ela para um homem e vendeu ela. Esse homem, ele tinha ali um cabaré, vamos dizer, um lugar que ele falava que era um bar, mas era um cabaré mesmo. E o pai da menina acabou vendendo ela por um preço bem em conta, vamos se falar, e acabou que a menina ficou lá nas mãos daquele crápula. E ele queria uma menina mesmo inocente, tudo, que nunca tivesse tido nenhum homem, para anunciar ela para as pessoas que iam lá, né?
E a menina não entendia o que estava acontecendo. Ela não sabia o que era um bar, muito menos um cabaré. Ela tinha saído de casa só aquela vez mesmo. E o pai dela simplesmente virou as costas e falou: pelo menos alguma coisa você valeu. E saiu contando lá o dinheiro. E ela realmente, sem entender, ela falava: pai, pelo amor de Deus, não me deixa aqui. O que tá acontecendo? Meu Deus, meu Deus. Enfim, aquele homem foi lá, viu como ela não estava muito bonita, maquiada, e chamou uma das moças que trabalhava nesse bar para arrumar aquela menina, porque naquela noite ele ia leiloá-la. Ela nem sabia o que era um leilão. Ela era uma moça inteligente, porque ela tinha alguns livros e a mãe dela, nos momentos sãos, né, quando ela tinha lá de lucidez, ela ensinou ela a ler um pouquinho. Lembrando que naquela época a mulher nem era muito permitido saber ler e escrever, né? Mas a mãe dela tinha esse conhecimento porque o pai da mãe dela, ele era professor. Então ensinou para a mãe dela e a mãe dela acabou ensinando um pouco para ela. E ela tinha a distração ali do quarto dela, que era só os livros dela. Então ela vivia num mundo de fantasia, onde ela pensava que um príncipe encantado poderia vir salvar ela daquele cativeiro, que o dragão, na verdade, era o pai dela, enfim. E aí ele chamou lá uma moça do cabaré pra ir arrumar ela, fazer cabelo, tudo bonitinho. O cara era bem chato, empurrou: ó, vai logo, deixa ela bonita porque ela vai me render uma boa grana. Essa moça do cabaré olhou assim pra ela, ficou com muita piedade, vamos se falar, compaixão. Ela sentou essa menina e ela se tremia e ela começou a chorar. E no fundo, ela queria a mãe dela. Que apesar de tudo, tinha lá essa... Como que eu posso falar? É uma história bem triste, né, gente? Que ela tinha esse apego ali com a mãe dela, apesar de tudo. Mas ela foi lá, arrumou ela e falou: olha, aqui é um lugar de má reputação, e ele vai te vender. Ele vai te trocar aí pra você se deitar com um homem. Aos pouquinhos ela foi entendendo. E ela chorava, porque era a pureza dela que ela queria entregar para esse príncipe encantado que iria vir para ajudar ela, a tirar ela dessa situação, sabe? Mas a vida não foi como ela quis. Nessa noite, simplesmente o cara leiloou ela, como se estivesse leiloando uma joia. Falou que a menina era pura. Enfim, ele leiloou ela lá e quem comprou foi uma pessoa de muitas posses. Aí é agora onde vem a reviravolta da história. Porque quem comprou ela, né, para uma noite, foi um homem que tinha muitas posses e que tinha levado o seu filho para esse lugar. O filho dele também estava passando dessa fase aí na adolescência e o pai queria torná-lo homem, vamos se falar. Tudo bem. Até aí tudo bem. Aí ele vendeu, aí ele falou lá pro cara: ó, não é pra mim, é pro meu filho. Ai, tá bom. A menina, ela chorava. Só que ela fazia assim, limpava as lágrimas, porque ela tinha medo, vai que esse cara que comprou ela fosse violenta, comprou ela ali por uma noite, fosse uma pessoa muito violenta, porque ela conviveu com o pai dela e tudo mais. Era uma moça muito bonita. Vou descrever ela aqui, que ela era uma moça branca, dos cabelos escuros. O olhar dela era um olhar muito marcante. Ela tinha ali um olhar que penetrava a alma. Ela era bem magrinha, mas o corpo dela estava se formando, os seios crescendo. Ela tinha ali uma silhueta se formando muito bonita. Muitos homens tentaram comprar ela, mas esse daí comprou e olha, ele pagou pro filho dele ter uma noite com essa menina.
Tudo bem? A sorte dela é que o filho dele, desse homem, ele também estava meio nervoso. Ele era também um menino muito inteligente. Ele gostava de estudar muito, ele lia também bastante livros, mas acabaram levando eles pro quarto, trancou, e o pai praticamente estava obrigando ele, você vai, se deita com ela, faz o que tem que fazer, porque ela é só mais uma mulher da vida, em onde você vai se divertir, daqui você vai sair um homem. Olha os pensamentos, gente, mas tudo bem. O rapaz e ela ficaram ali no quarto, e ele percebeu que essa menina, ela chorava, caía lágrimas, né, dos olhos dela, e ela no fundo só queria realmente a mãe dela. Aí ele olhou assim pra ela, ele ficou meio calado, não sabia o que fazer e tudo mais. E aí então ela falou, eu vou ter que me deitar com você. E ele falou, e o meu pai quer que eu me deite com você. E não era assim que eu queria, ele não queria assim desse jeito. E eles queriam provas, né? Queria ali um pano manchado com, né? Depois do ato ali, um pano manchado com a pureza dela que se foi. Então, eles se olharam em uma situação meio cabreira, sabe? Porque ele também não estava querendo muito. Só que ele também tinha muito medo do pai dele, porque o pai dele também era um homem violento. Não batia no rapaz filho dele, mas era muito violento, tudo. Então ele tinha ali aquele receio, e afinal de contas ele também queria dar orgulho da família para se tornar um homem. E ele conversou com ela durante algumas horas, né? E falou, olha, não é assim que eu também queria, tudo mais. Ou seja, duas pessoas românticas sendo forçadas a fazer algo que não queria. Mas ele conversou com ela conversou com ele, eles não viam muita saída. E ela falou, olha, já que eu vou ter que viver aqui, então que seja com você, pelo menos a primeira vez. Porque ele tratou ela bem de um jeito que ela nunca foi tratada por ninguém. Tanto porque ela só conhecia mesmo o pai dela e a mãe dela. E eles então tiveram ali a primeira noite de ambos, né? Ele se formando homem, vamos falar assim, e ela se formando uma mulher. Tudo bem, depois passou-se o tempo, tudo, porque era a noite toda que ele tinha pagado. Tudo bem, ele levou a amostra pro pai dele, tudo, porque ele realmente, se não fosse uma moça casta, uma moça pura, ele ia lá, ia querer o dinheiro dele de volta e piriri pororó. Tudo bem, passou-se algum tempo, essa mocinha virou-se uma mulher de 18 anos. E aí, então, ela ainda estava naquela vida, ela já tinha se acostumado até, e ela também começou a beber muito, para poder fugir da realidade um pouco. E aqui, lembrando daquela mulher que ajudou ela no começo, a maquiar e tudo, ela ajudava ela com o que ela podia também, ela sentia muita compaixão por aquela moça. Mas aquela criança se tornou mulher e ela tinha muito ódio no coração, muito mesmo, do pai dela. Ela tinha raiva da mãe dela por ter morrido, ela tinha raiva daquele cara que era dono daquele bar, né, de péssima reputação, e ela não queria aquilo, ou seja, ela arquitetou um plano. E tinha umas moças ali daquele bar que também não gostavam dele, porque o dono dali, porque ele realmente maltratava e tudo mais. E então elas elaboraram um plano para fingir depois, quando acabasse ali a noite de trabalho normal, elas seduzissem ele e fossem pro quarto, né? E ele ia pensar que tava no harém. Normalmente ele não fazia isso porque ele realmente via as mulheres um negócio, somente negócio. Ele não tinha nem olhar sexual para elas.
Só que, né, deram bebida pra ele aqui, ali, depois que o bar fechou, levaram ele lá pra um quarto. E então, simplesmente, uma delas assegurou um braço, a outra segurou o braço, outras se jogaram em cima dele. E essa menina pegou o travesseiro que tinha e começou a colocar na cara dele. Conclusão, mataram ele, né? E então, aquele bar, ele não tinha herdeiro, não tinha nada, ia ficar para uma delas. E ficou logo para aquela mulher que no começo ajudou aquela moça, aquela menina que chegou lá. E enfim, elas tiveram então, continuaram nessa vida, mas tiveram paz, tiveram, vamos se dizer, aquela raiva, conseguiram descontar. Depois de um tempo chegou a notícia para essa menina que o pai dela havia falecido por causas naturais e tudo mais. E então ela tinha ali muito ódio no coração. Mas passou-se um tempo, lembra daquele jovem que ficou com ela de primeira? Ele voltou. Ele voltou para aquele bar lá, né? Que depois de um tempo realmente se oficializou como cabaré mesmo. E elas estavam assim porque, querendo ou não, muitas moças ali tinham sido compradas, outras tinham sido pegas na rua. Ai, foi um absurdo o que aquele crápula lá, dono do bar, que agora é um cabaré, fez. E então aquele rapaz chegou lá. E ele foi logo atrás dela, perguntando se ela ainda estava lá. E eles se tombaram ali, um ficou olhando para a cara do outro. Ela lembrava dele, ele lembrava dela. Ele foi até lá, porque ele tinha se apaixonado por ela, ele nunca tinha esquecido ela. Só que o pai dele falou que ela era só mais uma mulher da vida, e que amor era uma bobagem, que os negócios importavam e tudo mais. O pai dele havia falecido. Ele era o irmão mais novo. Ele tinha um irmão mais velho. Então ele ficou ali a noite toda conversando com ela, muito bonito e tudo mais. E ele falou que queria desposá-la, que ele nunca tinha esquecido ela. No fundo, ela também nunca tinha esquecido ele. E ele agora, querendo ou não, tinha a herança dele. E tudo bem que o irmão mais velho era quem comandava, mas ele tinha ali a herança dele também e tudo mais. E poderia dar uma vida digna para ela. É claro que ela a aceitou, porque ela tinha fortes sentimentos também por ele. Ela nunca tinha esquecido. E então ele apresentou lá para a família lá, que seria, no caso, a família era ele, o irmão mais velho dele e uma irmã. Somente era essa família dele, mas era uma família de muitas posses. Essa irmã gostou dela, tudo mais, e o irmão mais velho dele ficou fascinado com a beleza daquela menina. Ele literalmente ficou fascinado. Ele olhou assim, na hora que ela entrou, essa é a moça que você quer para casar? Ele ficou de boca aberta, porque era uma moça muito bonita. E o irmão dele falou sim, é ela, tudo mais. E eles iam marcar a data do casamento. Passando-se mais um tempo, ela ainda estava no cabaré, só que ela não se deitava com mais homem nenhum. A dona do cabaré lá, que era aquela moça que tinha ficado com tudo, né, que ajudou ela no começo, estava bem feliz por ela e tudo mais. As moças do cabaré também estavam felizes porque pelo menos uma ia ter uma vida digna, não ia ter aquela vida. E o rapaz, ele pagava tudo ali pra ela não se deitar com homem nenhum também. Ele era bem ciumento com ela e agora ele poderia falar que ela era realmente dele e ele era realmente dela. Ele era um rapaz assim bem romântico. Tudo bem, até aí tudo bem, tudo certinho. Eles viveram aí um pouco tempo felizes e tudo mais, até um pouco antes do casamento dela, mais ou menos 2 semanas antes do casamento dela,
Ela tá lá no cabaré e tudo mais. Ah, gente, quem chega lá? O irmão mais velho dele. E chega e fala, eu quero você. Ele tava meio bêbado e tudo mais. Eu quero você, gostei de você. E eu descobri que você é uma mulher daqui da vida, então toma aí um dinheiro, bora lá comigo. É claro que ela se negou, onde isso? Ela se negou, foi atrás da dona do cabaré. A dona do cabaré botou ele pra fora, aonde já se viu isso, porque aquela menina era um xodozinho dela. Gente, foi babado, porque o irmão, né, esse irmão mais velho, foi lá até a casa dele confrontar o irmão mais novo, que tava lá, todo feliz com os preparativos. Ele falou: olha, eu deitei com a sua futura esposa. Gente, olha o que ele falou, que ele inventou de puro ódio, pura inveja, que ele sentia muita inveja, porque ele falava que esse irmão mais novo era o queridinho do papai. E por ele ser o mais velho, ele tinha que sempre ficar com os trabalhos piores, fazer tudo pior e tudo mais. E o mais novo é sempre o queridinho, era o que ele falava. Eles dois brigaram, né? Porque ele ficou doido. Ele bateu no irmão mais velho dele, bateu. E foi lá até o cabaré movido pelo ódio mesmo. Chegando lá, aquela menina explicou pra ele tudo, que não foi nada disso. As moças do cabaré viram, apoiaram, e alguns clientes que estavam lá também viram, estavam sabendo já da história deles e tudo mais, e falaram, foi assim. Teve nada. Aí ele falou, não, então tá bom, nossos planos continuam, vamos nos casar, e eu não quero, a gente vai se mudar, eu não quero meu irmão perto de você, onde já se viu isso e tudo mais. Ok, passou-se mais aí uns dias, e esse irmão mais velho dele, não contente, gente, ele orquestrou o plano para matar o irmão mais novo dele. Ele andava muito de cavalo, ele gostava de andar de cavalo. Simplesmente ele foi lá, num belo dia que ele estava montando de cavalo. Quando ele desceu do cavalo, ele deu uma facada no irmão dele, mais novo. Ele deu uma facada e ele simplesmente foi perdendo a vida ali. E ele falou, agora que você tá perdendo a sua vida, eu vou ficar com a sua mulher. Ai, gente, que babado, né? E aí, aonde ele foi até lá no cabaré depois e ele falou, ó, meu irmão está morto, mataram ele. E sabe por que mataram ele? É tudo culpa sua. Com certeza foi um dos seus amantes aqui do cabaré. O cara era uma cobra. Ele era uma cobra cascavel mesmo. Ela entrou em desespero. Saiu, sabe, sem destino. Ficou louca. Saiu e nessa bela noite, que era uma noite estrelada, não tinha lua, mas era uma noite estrelada, muito bonita. Era de verão. Ela chegou numa ponte. Ela chorava muito pelo amor dela e ela se jogou dessa ponte, gente. Essa ponte passava um rio embaixo que tinha muitas pedras e tudo mais. E ali mesmo ela encontrou o seu fim. Ela tirou a própria vida dela porque ela não se via sem aquele amor da vida dela. E ela chorava também. Ela também tinha aquela tristeza de não ter a mãe dela, tudo. Apesar dela ter começado a beber, ela conseguiu controlar isso. Ainda mais que agora ela ia ser feliz no amor. Pois ela foi lá e se jogou. Que bom que no plano astral ela o encontrou depois de um tempo, porque como ela cometeu suicídio, foi meio complicado lá no plano astral para ela, tudo mais. Só que ela conseguiu ajuda aí
da mãe dela que estava lá no plano astral. E a mãe dela conseguiu tudo, orientá-la. Só que assim, ela queria ajudar pessoas apaixonadas. Ela tinha isso como missão, porque como ela não foi feliz no amor, ela sempre teve algo, alguém que impedia, o irmão mais velho desse amor dela, o pai dela, esse crápula que era dono do tal bar. Enfim, ela decidiu então trabalhar em prol do amor, poder ajudar as pessoas, principalmente aquele amor jovem e tudo mais. E então, até os dias de hoje, ela vem com o nome de Menina do Sobrado, porque ela lembra daquele quarto que ela ficava. Aquele quarto tinha uma brecha que ela conseguia ver um tipo de uma varandinha e tudo mais. E então ela vem com a falange das Pombogiras Menina, porque ela desencarnou muito nova. Então ela quer ajudar aí na parte do amor. É claro que ela trabalha trazendo prosperidade, trazendo muita proteção, sem dúvida. E essa é a história dessa linda entidade que hoje vem em terra aí para poder nos auxiliar. Talvez essa não seja a história da sua menina do sobrado, porque cada entidade tem uma história única. Mas atendendo aí aos pedidos de vocês, eu resolvi contar a história dela. Se vocês querem mais vídeos como esse, põe aí nos comentários que eu vou procurar, vou atrás para trazer para vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo cheinho de axé e até a próxima!